Ô, velho, eu vou fazer você levantar a mão na vida real. Você quer ver? Você quer ver? Você conheceu a crocada de 30 já? Oh. Vamos lá, pessoal. Não. Aqui, ó. Seguinte, vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a falar de máquina. Eu estou compartilhando a tela, né? Não tá. Vocês estão me ouvindo? Não tá. Tira só o som, porque eu estou com o microfone ligado, se eu não me engano. Deixa eu ver, só conferir. Estou com o microfone ligado. Vou ver se a câmera está ligada. Deixar ela aqui também. E vou fazer o seguinte, ó. Não, baixa o volume de vocês, porque senão fica difícil, fica confundido. Bom, vamos começar a falar então de máquinas, de uma introdução aqui à máquina CC. E claro que nessa apresentação não vai ter tudo que a gente precisa saber de máquina CC, mas aqui pelo menos é o básico, e quando eu falo de máquina CC, eu sempre tento pensar no conteúdo que eu vou passar para a mecatrônica, porque não adianta eu passar esse conteúdo como se eu tivesse tempo bastante para passar para a elétrica. Além do mais, tem muita coisa também, né, que a gente acaba vendo que não tem tanta aplicação quanto, como é que fala? Não tem tanta necessidade de passar, que às vezes são coisas que não entram na prática, né? Mas de qualquer forma é o seguinte, ó, a gente vai falar então de máquinas CC, máquinas de corrente contínua, é bem dizer o motor. Não vou saber isso de fato histórico, né? Mas é bem dizer o motor mais velho que tem. E o princípio de funcionamento dele é relativamente simples, né? Relativamente simples. Então, máquinas CCs, motores CCs, né? Em geral, eles vêm dos mais diversos portes. Aqui a gente vê uma fila em má resolução aqui de motores que vão de porte aqui, ó, de motor pequeno até motor de maior porte, e do lado aquele motorzinho que a gente, aquele sem vergonha que a gente encontra na maioria dos brinquedinhos, não é? Exatamente. E o que tem dentro do motor, na verdade, né, do motor CC, né? A gente tem então dois ímãs permanentes. Não precisa ser ímã permanente, pode ser um eletroímã, ou seja, pode ser um ímã que é construído com uma bobina, um enrolamento só, um conjunto de enrolamento só, conectar. Se tem como ser eletroímã, menos... Não existe polo positivo e negativo. Você está falando polo norte e sul, não é isso? Não, eu estou falando da ligação de tensão mesmo do motor. Ele só liga positivo e negativo no processo. Sim. Se for um eletroímã interno, dá para fazer a mesma ligação normal? Sim, porque são enrolamentos diferentes quando é o eletroímã, entendeu? Então, mais para frente, eu vou mostrar que se você tem, aqui nesse caso, olha só, perceba, a gente tem, inclusive, eu vou fazer uma correção nessa figura, porque quando ela mostra essa estrutura, ela mostra uma estrutura assim, ó, como se fosse um polo sul, não é isso? Mas, na verdade, essa estrutura, o jeito certo de entender ela é que ela é, na verdade, o seguinte, ela tem metade dela é norte, obviamente, metade é sul. Não é que a metade é norte e sul. Os dois ímãs têm o polo sul e o polo norte. Ok? Os dois ímãs têm o polo sul e o polo norte. Só que esse ímã daqui, ó, ele está com o sul virado para cá e o norte virado para cá. O outro de cá, né? Esse outro aqui, ó, ele estaria assim, ó. Ele estaria assim, ó. Está aqui. Ele está com o norte dele virado para cá e o sul dele virado para o outro lado. Então, na verdade, são dois ímãs com norte e sul, porque não existe como você ter um ímã que tem norte e o outro que só tem sul. Não tem como você ter isso. O fluxo magnético aqui ele tem que fluir daquela forma que a gente já está acostumado. Ele tem que ser o quê? Um fluxo convergente. É um fluxo que ele sai dele e ele volta para ele, né? Ele sai dele e ele volta para ele mesmo.
E aí a pergunta que você fez é se... veja bem, esses terminais que a gente chama são os terminais de armadura, ok? Como esse ímã é um ele é um motor de ímã permanente, ou seja, esse ímã aqui é um ímã permanente, ele não tem terminais para um enrolamento, porque a gente não precisa alimentar um enrolamento para fazer isso, ok? Se a gente tivesse um ferro magnético no lugar desse ímã e uma bobina aqui nele, ó, que estivesse contornando ele, vou desenhar de preto para ficar mais... Ó, uma bobina, imagina que você tivesse uma bobina aqui, ó, que está contornando aqui, ó, ok? Está contornando aqui do outro lado, ó. Aí você teria condição de ter um eletroímã. Mas, no caso de ímã de pequeno porte, não tem sentido você ter eletroímã. Qual que é a vantagem de você ter um motor CC? Qual que é a vantagem do motor CC em função de todos os motores da face da Terra? Qual que se você pegar aqui uma bateria de 12 volts, 12 volts, pegar aqui, ó, mais e menos, e fizer isso aqui, ó, ele roda. Ok? Se você inverter os terminais, cadê a borracha? Aqui. Se você inverter os terminais e fazer assim, ó, por exemplo, ligar ele aqui, ó, ele vai rodar ao contrário. Não tem coisa mais simples que isso. Isso é ótimo, isso é bom demais. Você não tem que fazer senoide, você não tem que fazer senoide trifásica, você não tem que fazer nada. Você só liga de um lado, liga do outro, ele roda. É um motor que você roda e não tem mais simples do que isso, sabe? Não tem mais simples do que isso, né? E o que acontece? Essa é a melhor vantagem dele. Porque se você tivesse, vamos dar um exemplo, se você fosse, imagina que você vai abrir o vidro do carro, e aí você tem um motor de passo para abrir o vidro do carro. Ah, não, mas o motor de passo tem várias vantagens, só que o quê? Ele precisa do quê? Ele precisa de um drive para ele. Por quê? Ele vai tirar a energia dele de uma bateria. O carro tem uma bateria de 12 volts. Entendeu? Então, ele precisa de uma bateria. E a melhor forma de você, digamos, aproveitar a energia é do jeito que ela está. Por isso que motor de indução trifásica, assim, você pega uma rede trifásica, imagina, você pega ele, liga ele na rede trifásica, ele roda. Beleza. Você não tem que retificar ela nem nada. Bom demais. O motor CC para rede trifásica já não é assim, você tem que retificar, não tem jeito. Você precisa de um conversor. Então, quanto menos conversor você tiver, melhor. Para casos desses, é ótimo, assim. Para motores de pequena escala, é ótimo o motor CC. E eu falo assim, dificilmente vai ser substituído. Eu lembro de um aluno falando isso. O aluno falou assim, mas é coisa do passado. O motor CC é coisa do passado. Se você... dá para substituir ele por motor de indução dentro dos carros, lá no vidro do carro. Aí o meu professor falou assim, não, mas não tem nada a ver, você vai precisar de um inversor de frequência, um mini inversor. Ninguém vai fazer isso. Porque se queimar um MOSFET, o negócio para de funcionar. É menos coisa para queimar. Entendeu? Quanto mais coisa você tiver para queimar, pior. É mais o quê? É mais questão de custo que eficiência. Porque não só porque é mais eficiente, se for eficiente, mas gastar pouca energia, você está pouco se lixando. Se esse motor é melhor ou não, né? Uma outra coisa. Quais as partes constituintes de um motor? Bom, aqui a gente tem, então, ó. Aqui a gente tem... e detalhe interessante, ó. Esse motor aqui, não sei se vocês estão percebendo, ó. O que está acontecendo? Isso aqui são as escovas dele, ó. Isso aqui são as escovas de carvão, na verdade, grafite, sei lá, né? Não é carvão que não é, né? Mas é grafite, né? Esses aqui são os comutadores, ok? E cada comutador desse está soldado num dos fios dessa bobina, que é a mesma bobina. Elas podem estar coloridas de forma diferente, mas é porque uma das bobinas é o norte e a outra é o sul. O que vai acontecer com esse motor aqui quando ele for alimentado? Ele vai querer rodar para esse lado aqui que está apontando, para essa seta verde aqui. Por quê? Ele vai querer que o norte dele case com esse sul e que o sul dele case com esse norte. Ok? Aí é o seguinte, em um motor
de maior porte, eu falo motor de maior porte, é o seguinte, é um motor que não seja um motor portátil, não é um motor que você carrega na mão e coloca em qualquer lugar, e um motor de vídeo de carro, nem nada disso. É um motor que vai ter, aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai ter enrolamento de campo, ó, isso aqui é o enrolamento de campo, ok? Aqui a gente tem a carcaça dele, aqui é o que a gente chama de armadura, mas eu vou ser bem sincero, ele está apontando para onde? Ele está apontando para o núcleo, né? A armadura, na verdade, é esse circuito aqui, ó. É essa bagunça que circuito aqui. Ou seja, é esses fios aqui que você está vendo que passam por aqui, ó. Passam por essas frestas, tá vendo? Passam por essas frestas. Não por fresta, mas aqui dentro tem um espaço para passar. Pode não parecer, mas tem. Tem um vão aqui que dá para passar fio. Uai, do laboratório é, ó. 6 cavalos, 6 kW. O cinza. Cinza. É, o cinza escuro é SCC, né? Mas, assim, é uma questão de... Você pega ali o motor alternativo, você vai até quantos volts, né? Você pega um motor trifásico de indução, ele vai até quanto? Volts de... Não, primeiro que você está falando tensão alternada, né? Tá, tudo bem. Até por aí. O motor que a gente tem lá no laboratório, só para você ter uma ideia, ele vai até uns 420 volts. Ele trabalha com 420 volts e 17 amperes. Contínuo. E aí, existe uma questão que é a seguinte. O motor CC, ele perde para o motor de indução em aspecto de quantidade. Ele é um motor que você vai encontrar bem mais raro nas indústrias. Mas isso é uma discussão que eu ainda devo fazer algum estudo sobre isso, porque é o seguinte, ele tem vantagens em relação ao motor, ao arranjo inversor, motor de indução. Basicamente assim, ó, quer ver? Ó, vou abrir um pente aqui, só para explicar. É bem dizer o seguinte, ó, imagina que você tem uma indústria. Oi? Não dá para falar isso não. Imagina que você tem uma indústria que você está tirando aqui, ó, tem aqui o barramento trifásico. E aí a gente tem o seguinte, ó, aqui eu tenho uma conexão aqui eu tenho um inversor de frequência conectado, ok? Esse aqui é um inversor de frequência conectado a uma máquina de indução, beleza? Você tem aqui, ó, uma máquina de indução. E aqui a gente tem um conversor ativistor do tipo daquele que a gente chama de 4Q, conversor 4Q, 4 quadrantes. Ele também recebe trifásico, ok? E ele está ligado a uma máquina CC. O único detalhe é que ele coloca 2 terminais numa máquina, assim, eu vou desenhar a máquina CC de uma forma mais simples. Aqui, ó, a gente tem os terminais da máquina CC, os terminais da armadura, e a gente tem o enrolamento dessa armadura, que é aqui, ó, que vai vir do próprio conversor também. Então, ele fornece as duas alimentações. A máquina CC, ela possui 2 alimentações. A máquina de indução, ela possui uma alimentação. Aí você fala assim, uma alimentação, Cláudio, mas tem 3 cabos? Pois é, mas, digamos, é uma tensão trifásica só, é bem dizer isso, né? Essa aqui, ele está recebendo uma alimentação CC de um dos terminais e aqui uma outra alimentação CC de outros 2 terminais. Então, a gente tem 2, assim, a tensão trifásica, ela varia de uma vez só, né? Esses 2 sistemas,
dá para colocar digamos, uma briga entre eles e ver quem que ganha. Dá para a gente fazer uma briga. Por exemplo, se você chegar, sabe aquelas competições que você faz várias categorias? Se você chegar e falar assim, olha, categoria velocidade, tal ganha, categoria peso não, força, outro tal ganha. Cara, uma coisa é o seguinte, eles funcionam para as mesmas aplicações, só que é o seguinte, ó. Esse aqui, isso eu estou falando de coisas que eu ouvi falar a favor e ouvi falar contra. Ouvi gente que trabalha com ele falando a favor, e ouvi gente que conhece gente que trabalha com ele falando contra também. Mas ele dá indícios de ter menos problema de interferência eletromagnética. Ok? E ele também dá indícios de ter menos falha. Menos falha. Ok? Tem um probleminha dele. Qual que é um probleminha dele? Ele tem escova. Ok? Então, se você for olhar, isso aqui ó, é ok, isso aqui é ok, isso aqui não é ok. Não é nem isso, é talvez manutenção, sabe? O pessoal sempre vai meter essa, assim, de tem que trocar a escova. Pois é, esse cara aqui, ó, ele destrói os rolamentos dele. Destrói os rolamentos dele. O inversor de frequência. Destrói em inglês, né, que eu coloquei. Ele destrói os rolamentos. Rolamentos, para quem não sabe, é bearings, tá? Bearings. Rings. Bearings, ou bearings, sei lá. E aí é o seguinte. Quem é melhor? Ó, eu vou falar um negócio. Esse cara aqui, ó, se ele for o que menos dá manutenção, se ele tiver menos manutenção, ele perde a batalha. Por quê? Por quê? Se o motor CC acionado pelo conversor 4Q é equivalente ao motor de indução acionado pelo inversor, não é? Só que se ele tem menos manutenção do que o inversor, digamos que ele tenha menos manutenção de bala, assim, ó, que ele dura 20 anos, enquanto um inversor e um motor de indução dura 5. Quem é melhor? Pois é, só que é o seguinte, imagina uma lâmpada que não queima. Você nunca mais precisa trocar ela, você nunca mais precisa trocar ela. Beleza, o fabricante fica assim, yes! Aí ele olha e fala assim, mas é eu que fabrico isso, quer dizer, fabricava, né? Porque não é, aí eu vou falar, não é sacanagem, não, sabe? A gente não tem que pensar nisso como sacanagem, não. Mas eu já conversei com alguns técnicos e eu vou publicar essa porra desse vídeo também, então quero mais treta, né? E eu já vi demais isso aqui, ó. Os caras falar, já vi muito técnico falando isso, ó. Eu recebo muito inversor e eu vi um falando sem eu perguntar, sem eu induzir, sabe? Sem eu chegar e, como é que chama? Polarizar ele. Ele falou assim, não, eu recebo muito inversor e motor de indução para manutenção. Recebo demais. Eu também trabalho com máquina CC e tal, mas esse eu recebo muito pouco. Então, ou é uma coisa que usa pouco mesmo e ninguém usa, ou talvez o fato de ser um equipamento que troca mais rápido faz com que os fabricantes mantenham o preço dele melhor. É uma coisa meio que faz parte do mercado. Vai tentar comprar agulha de disco. Comprar agulha de disco. Tenta comprar agulha de disco para você ver quanto sai. Vai tentar comprar um arranjo de vinil. Deve ser o oi da cara. Por quê? Quem vai fabricar isso, cara? Entendeu? Mas tem pessoa que coleciona. Tem pessoa que coleciona. Por isso, porque às vezes o cara, antes o cara vendia 1 milhão, aí ele passou a vender 100, então ele vai ter que cobrar
o mesmo tanto que ele para manter a fábrica, né? Então, assim, não tem como essa coisa ser fácil assim, né? Beleza. Voltando para a apresentação, então a gente tem os comutadores, que são, cada um desses comutadores, isso é muito interessante. Clarence, para de olhar para a chuva. Cada um desses comutadores conecta-se a uma parte do enrolamento aqui, ó, e faz esse passeio aqui, ó, para conectar lá do outro lado a outro computador que está lá do outro lado, que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, esse aqui conecta esse aqui está conectado no enrolamento. Opa, dá uma voltinha aqui, vai lá para trás, depois volta lá para trás e conecta em outro que está lá atrás. Todos eles fazem isso. Todos os enrolamentos fazem isso. Entendeu? Tecnicamente, na verdade, tipo isso, é. Só que, como eu desinstalei o Roblox Studio, depois eu vou instalar de novo. Porque eu estava sem nenhum espaço no meu HD, depois eu descobri o que era. Aí quer ver que o Clarence vai perguntar o que era? Assim, tem nada a ver com a aula, e ele pergunta, saca? Eu te respondo, Clarence, era um software de edição. Do nada ele estava ocupando 70 GB. Depois de desinstalar. Vai saber. E aí, qual software? Aí ele, né? Aí a aula vai embora. Tô. Pode usar ela. Eu tô vendo que você vai usar ela para ouvidoria, né? Eu consigo editar essa parte aqui. É o seguinte, ó. A princípio, isso aqui são as escovas, ó, que ficam pressionando. Não dá para ver escova de carvão aqui, mas não é dessa forma aqui, não, tá? A gente vai ver ali na própria, como é que fala? Na própria máquina lá, a gente vai ver como é que fica essas escovas, né? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, a gente tem, então, o enrolamento de campo, que ele vem aqui e faz assim, ó, ele fica fazendo assim, e ele faz aqui embaixo também. Ele tem uma, como é que fala? Ah, cara, eu tenho um negócio muito legal, viu? Ué, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Eu esqueci que eu tenho isso aqui. Isso aqui é legalzinho de usar. Ó. Isso aqui é a ferramenta, é o jogo que o. Baixando? Como assim, velho? Não dá para rodar sem ele, não? Baixando Unreal Game. Ah, ele tá na nuvem, desgraçado. Não é possível. Cara, o OneDrive, ele consegue ferrar a gente, né? Cara, ele consegue acabar com o dia da deixa na hora que abrir, eu volto. Ele consegue acabar com o nosso dia. Hã? Vai embora, Raul? Eu deixei? Tô brincando, né? Vou falar. Na hora que você vê, cara, eu tô tentando abrir o software e ele... Ah, deixa. Vou reclamar, não. Agora eu tô tentando botar a página dele aqui para... Deixa eu ver se ele tá baixando. Sei lá. Bom, vou fazer um negócio aqui que é o seguinte, ó. Vou explicar, depois eu volto na hora que... Então é o seguinte. Como é que o motor funciona, basicamente, né? Ele tem, então, os enrolamentos de campo dele. Isso aqui é uma vista lateral dele, tá? Os enrolamentos, eles vão estar da seguinte forma, ó. Digamos, aqui, ó, a gente tem cabos que estão entrando com a corrente num sentido. Aqui, a gente vai ter cabos que estão saindo com a corrente num outro sentido. Se você pegar esse ajuste aqui que está cortando na tela, você vai ter, bem dizer, o seguinte, olha, pega a regra da mão direita e faz assim, olha, o que você vai ter, né? Você vai ter um campo magnético
no sentido norte-sul, não é isso? No sentido norte-sul aqui, ó. O campo magnético no sentido norte-sul. Enquanto que aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, isso aqui, ó, são dois enrolamentos que fazem o seguinte, eles fazem não. Eles fazem o quê? Eles fazem aqui, ó. Aqui fica norte, aqui fica sul. E toda vez uma bobina dessa aqui, ó, ela fica desse jeito, né? Nessa bobina aqui, por exemplo, ó, essa bobina aqui, ó, ela tá com uma orientação querendo ir para qual lado, né? Qual lado que ela tá querendo ir? Ó, se a gente tem um campo que tá entrando assim e o norte tá lá para cima, esse aqui tá norte e sul, ele vai tentar ir para lá. Ele vai tentar seguir nessa direção. Exatamente. Os outros também, eles estão mais ou menos da mesma forma. Eles estão com um enrolamento alimentado de forma que eles querem polarizar nessa direção. O problema é que na hora que a gente polariza, a gente troca o enrolamento de alimentação. Então, vamos ver um exemplo aqui bem prático. Imagina essa bobina aqui do jeito que está, ó. Vamos pegar ela aqui. Não. Vamos pegar ela aqui do jeito que está, ó. Veja bem. Eu tô com os anéis aqui, ó. Esses anéis aqui comutadores. Ok? Os anéis comutadores. Eu estou alimentando ele com tensão positiva e negativa, aqui, ó, positivo e negativo. A minha corrente está entrando por aqui. O que ela está fazendo? Ó, ela está entrando por aqui, passando por aqui, está entrando aqui, né? E saindo aqui, ok? Saindo aqui. Aí ela sai, passa por aqui e vai para cá. Então, veja bem. Se você pegar a regra da mão direita, está fazendo o quê? Ela está fazendo um norte e um sul assim, ó. Né? Essa bobina, ela está fazendo um norte e um sul aqui, ó. Aqui fica tipo norte e aqui fica sul. O que ela vai querer fazer? Para qual lado que ela vai querer ir? Ela vai querer polarizar nesse sentido aqui, ou ela vai querer ir no sentido contrário? Exatamente, a própria setinha está mostrando, tá vendo? Agora, o que vai acontecer quando ela polarizar no outro sentido, né? E aqui mais para frente a gente vê um exemplo dessa animação. O que vai acontecer quando ela polariza? Ó, quando ela polariza no sentido, igual está mostrando aqui, ó, o comutador troca a polaridade da alimentação que está alimentando aquela bobina. Em outras palavras, ela deixa de ser um ímã que ela estava sendo e ela começa a ser um ímã ao contrário que ela estava sendo. Então, ela vai tentar ir para o lado contrário. Então, é mais ou menos como se você tivesse, assim, imagina que você está, meio parece otarista, mas brincando de piruzinho, sacou? Brincando de piruzinho. É Clarence, põe no meio, bota todo mundo, bota um jogando a bola pro lado pro outro. Clarence vai infinitas vezes. E aí é o seguinte. Eu tô brincando, viu, Clarence? O Dori vai ficar sabendo. Mas é o seguinte. Você entende? Você aplica uma tensão no circuito, no circuito dessa forma aqui, ó, ele vai rodar para o lado. Na hora que ele chegar na orientação que ele tem que chegar e falar, opa, cheguei em casa, polarizei. O ímã chega e fala isso. Fala assim. Ele fala não, né? Mas assim. Você entendeu, né? Você chega e fala, não, agora a história mudou. Vai para o outro lado. Entendeu? E ele vai e fala assim, sim, senhor. Ele não retruca, não. Ele não chega e fala, que é isso, cara? Tá de brincadeira, eu acabei de chegar aqui. Não vou nem desfazer a mala. Não, vai para o outro lado agora. Agora você tem que ir para lá. Né? Por quê? Porque você polariza ele num sentido, na hora que ele encontra e veja bem,
todo circuito magnético, ele quer encontrar uma zona de repouso. Vocês concordam? É por isso que o ímã cola na geladeira. É por isso que quando você pega um circuito magnético e fecha ele fala assim, olha, pronto, fechei. Na hora que você está na proximidade, ele fecha de uma vez, ele puxa. Ele quer uma zona, ele quer um circuito magnético com menos permeabilidade, com menos relutância. Entendeu? Aí, na hora que você trocou, que ele chegou na zona de repouso, você troca a polaridade. Por que essa polaridade troca, ao invés de... Porque, se você for olhar aqui, ó, e qualquer um perguntaria, Cláudio, essa bobina aqui, ela não está fazendo curto nela mesmo, não? Ele não vai parar nessa região aqui, não, por causa desse curto? O momento de inércia que existir nessa máquina não vai deixar fazer isso. Vocês entenderam? Veja bem, você começou a girar ele aqui, ó, ele começou a girar. Né? Ele está alimentado, ele começou a girar nesse sentido. Aí ele vai chegar nessa posição. Nessa posição, ele está alimentando, ele está colocando zero de tensão nas bobinas, porque meio que está em curto aqui, tá vendo? Está em curto. Concorda? Vou desenhar o curto aqui. Aqui, ó. Aqui, tá em curto com esse aqui, ó. Tá vendo? Só que aí você fala, ué, não era para ele parar, não? Olha, só se ele não tivesse momento de inércia. Qualquer momento de inércia que ele tivesse, esse negócio aqui é feito de aço, né? Vai fazer com que ele continue em movimento. Então, ele vai continuar em movimento e vai mudar a direção dele igual mudou para cá. Tanto que aqui é diferente, ó. Aqui, ó. Aqui a gente está com B1, tá vendo? Ó, a corrente, digamos, a corrente está entrando em B1, não é isso? Saindo em B2. Aqui agora... Não, essa aqui é a escova, né, na verdade. O A tá com a corrente entrando e aqui o B está com a corrente saindo. Agora aqui, ó, o B está com a corrente entrando e o A está com a corrente saindo. Então ele faz isso o tempo todo. Só que ele não faz isso com um computador só. Nó, abriu de uma vez. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o jogo que eu fiz. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês baixar. Deve ser uns 500 MB. Ele é um jogo que ele faz o seguinte, ele é só para... Ele é um jogo em primeira pessoa mesmo, só para ver como é que funciona a máquina. Então, aqui, primeiro, ó, eu tenho uma máquina de pequeno porte, né? Vou só apertar eu não sei se é o ESC. Caralho, não sei agora. Ah, tá. Se eu encosto na máquina, ó, olha só, tá vendo? Eu tenho aqui um varivolt trifásico, um varivolt monofásico. Vou desenhar aqui para ficar mais claro, né? Eu fui tentar desenhar ele. Caralho, não dá para usar o desenho aqui, não. Mas eu tenho um varivolt trifásico, que é esse aqui que eu estou olhando, ó, esse aqui. Um retificador monofásico, que é o outro de cima aqui. Meu mouse não aparece, né? E... Opa, prendi. Uma cadeira aqui com cabo. E um retificador monofásico. Foda-se, agora vai funcionar. E aí é o seguinte, nessa brincadeira aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo tirar minha carcaça, eu consigo rodar a minha máquina aqui, ó. Posso rodar ela, tá vendo? Vocês estão ouvindo barulho? Era para ter um barulho. Não dá não para ouvir, não? E aqui eu coloco ó, a tensão na entrada e a velocidade em RMS, em radiano por segundo, tá vendo? E o legal é o seguinte, ó, eu abro ele, eu consigo fechar, porque com 40 volts, com mais de 40 volts, ele não atua, é igual a máquina real, né? E aí eu consigo fazer o seguinte, olha só que interessante, eu consigo ver o que acontece dentro dessa máquina. Ó, aqui está como é que chama? A carcaça dela. Aqui a gente tem o ferromagnético dela. O ferromagnético não, o núcleo dela. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem a bobina. Ó. Eu posso até sair dela aqui e mostrar ela aqui. Ó. Mas não dá para ver muito bem, né? Melhor a gente ver assim.
E aqui, agora ficou minha canela ali no meio. Aí. E aqui, quer ver? Ó, eu posso tirar o núcleo, ver o que, que acontece com minha... Eu posso deixar todo mundo, quer ver? Transparente aqui, deixa eu ver. É aqui, ó. Acho que o único que eu não posso deixar transparente. Vocês reparam que o núcleo ferromagnético, o enrolamento de campo, ele está fazendo esse campo aqui que tem esse formato. Em que aqui, ó, as setas do fluxo, elas entram, passam pelo núcleo, tá vendo? Toda máquina tem, bem dizer, esse arranjo de fluxo. Só que esse aqui, o campo não é girante, ele é fixo. E esse campo aqui está sendo produzido pelo enrolamento de armadura, pelo enrolamento de campo. E aqui a gente tem o núcleo, então esse enrolamento de campo vai passar, esse fluxo magnético vai passar pelo enrolamento de campo, e claro, ele está sendo gerado, ele está sendo assim, gerado pela bobina do enrolamento de campo. Né? Aqui eu consigo tirar ele também. E aqui eu tenho uma versão maior dele, que é legal. Ó. Aqui eu posso ver ele de cima. Vocês gostaram? Legal, né? Ficou legal, não ficou? Aqui eu tenho, ó, digamos, deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Aqui eu tenho que tomar cuidado, senão eu caio aqui na... É só pular. Senão eu caio dentro da máquina. Que desgraça. Onde que? Eu não, foi um aluno meu. Ele fez na Unreal Engine. Aqui, ó, aqui a gente tem um retificador, ó. Legal. Retificador que recebe os terminais daquele varivolt ali. Esse aqui é um retificador monofásico. Esse aqui é um retificador trifásico, ó. Oi! Porra. Ok. É porque quando toca nele, a gente vai para ele, né? A gente vai para visualizar ele. Quantas horas agora, pessoal? E aqui é o seguinte, ó. O enrolamento de... Olha só que legal. Aqui eu tenho 3 fases entrando e 2 saindo. As 2 vai vir para o motor, tá vendo? Aqui eu tenho 2 fases entrando e 2 saindo. E 2 cabos saindo. Então, eu pego... A maioria dos motores CC que tem enrolamento de campo, ele faz isso. Os de grande porte, eles têm a alimentação vinda de um retificador trifásico, a alimentação da armadura e a alimentação como é que chama? Do campo, do enrolamento. Eu falei do enrolamento. Ó, enrolamento de campo vem de um retificador com uma tensão monofásica. E a da armadura vem de um trifásico. Mas os dois são CCs. Ah, pode ser o contrário? Pode. Só que geralmente é dessa forma que eles fazem. Se eu encostar nesse cara aqui, ó, ele me dá o mesmo efeito daquela outra máquina. Tá vendo? E aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, eu vou tirar só esse cara aqui, vou colocar ele para rodar um pouquinho e vou sair daqui, ó. Cadê? Deixa eu sair, velho. Eu fiquei preso. Ih, eu fiquei preso. Ah, tá, beleza. E é o seguinte, ó. Olha só o que acontece. Tá vendo que eu tenho gap, né? Eu tenho o meu fluxo da máquina. E eu tenho aqui, ó, os comutadores, eles estariam aqui nesses... Tá vendo? Essa parte aqui tá vendo essa diferença aqui, esse monte de... Como é que chama? De barrinha que vocês estão vendo aqui? Isso são os computadores. É onde fica a escova em contato. Fica na lateral. Eu acho que ele nem fez os computadores. Deixa eu ver se ele me dá uma pancada, esse cara. Hã? Não, não é não. A parte de trás não tem isso, não. É aqui na parte da frente mesmo. É perto da... É nessa parte aqui. E eu não sei se ajudou a visualizar muito. Ó, tá vendo que o fluxo magnético está saindo pela bobina de campo, né? Igual tá aqui, ó. Né? Tá passando pelo gap e tá passando pelos condutores aqui da nossa máquina CC. Né?
Para terminar o jogo, tem um segredo. Tem que sair da sala. Então, para fechar ele, só tem que fazer isso. Legal, né? E aí é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar na próxima aula. A gente continua na próxima aula, né? E vocês desculpem eu ter feito a ligação, tá? Vou tentar não fazer isso de novo, é porque... brincadeira esse negócio que acontece. Vou até parar a gravação aqui, porque senão... Então, a gente continua. Eu vou tentar colocar essa aula aqui hoje lá na... Como é que chama? No YouTube.